tema para o ano que vem. Daqui uns dias a gente vai já estar colocando aí o tempo que a gente vai trabalhar o ano de 2026. Mas em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo nós trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompi-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amados, a vida ela é feita de decisões. Todas as vezes que você levanta da sua cama, quando você acorda, você já faz decisões, você já toma decisões. Tem gente que já programa a semana toda no domingo. Claro, são poucas pessoas que conseguem fazer a sua agenda, o seu dia a dia e cumprir rigorosamente. Mas mesmo que você tenha uma agenda ou não, você já determina, você já toma decisões assim que você acorda. Poxa, eu vou tomar banho, alguns tomam banho assim que acorda, outros não. Tem gente que toma banho só no sábado, né, para economizar água. Mas assim, tem gente que toma suas decisões. Vou tomar café com açúcar, adoçante ou sem nada. Já toma suas decisões. A vida, irmão, o dia todo você toma decisões. Todo momento você toma decisões. A gente faz escolhas para o rumo da nossa vida, que rumo eu quero levar, o rumo da nossa história. O que eu vou ser no futuro? Eu vou passar no concurso? Não, eu quero ter uma vida tranquila, vou folgar todos os feriados, emendar. Eu quero ser um concursado. Tem gente que passa no concurso porque dá uma estabilidade. Já pensa no seu futuro. Outros querem ser outras coisas, querem ser astronautas, mexer com a área da saúde, algumas parecem pequenas. Vou tomar um café, parece uma decisão pequena, mas é uma decisão importante. Vou comer um pão, vou atravessar a rua, eu vou correr com o carro, ou não, eu vou andar devagar. Irmãos, grandes ou talvez pequenas decisões podem nos trazer consequências. Grandes consequências. Eu tomei uma decisão uma vez que trouxe-me grandes consequências, não da área da saúde, física, mas área financeira. Foi tomado por meu coração, deixei meu coração falar mais alto, emocional. Eu vi uma grande oportunidade, mesmo alguém falando para mim, alguém que tinha experiência, claro, eu procurei alguém que tinha experiência, falei assim: olha, eu quero fazer isso, eu quero investir, é o meu coração, meu sonho é fazer isso. Mas a pessoa falou assim: olha, é seu sonho, mas eu não vou tomar a decisão por você. Vou falar aquilo que eu conheço pela minha história de vida. Se fosse eu, não fazia isso. Porque desse jeito não está de acordo com o protocolo. E o protocolo correto seria assim, assim, assado. Mas é seu sonho, a decisão é sua. Depois eu fui para casa, pensei, mas o
coração, falou muito, muito alto. Não, o negócio vai dar certo, não é possível. Eu embarquei naquilo. Depois de um ano, começou a vir uns resultados ruins. E se eu não pulo fora, as consequências seriam muito maiores. Não assinei contrato. Se eu tivesse assinado o contrato, irmãos, eu perderia tudo que eu tinha. Na verdade, não tinha muita coisa, mas tudo que eu tinha, que era muito para mim, eu ia perder. Fiquei no prejuízo. E a gente vai aprendendo com a vida, ou seja, decisões que a gente toma, que nos traz consequências ruins. Talvez tem gente que tomou decisões aqui que traz consequência até hoje na sua vida. E talvez vai morrer com isso. Irmãos, tem decisões que são desafiadoras, que exigem fé para dizer sim ou para dizer não. Tem situações na nossa vida que a gente parece, são desafiadoras, exigem fé para dizer sim. E uma decisão desafiadora que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu recebi um convite, não foi de outra pessoa, do meu pai. Meu pai, ele me fez um convite, eu vou envelhecer, daqui uns dias eu não vou ter condições, mas eu tenho um desafio. Alguém tem que prosseguir com a igreja. Fiz um desafio para vou pensar, vou orar, vou estudar primeiro, vou fazer um curso para me capacitar. E eu disse sim, não só para a voz dele, claro, ele foi usado por Deus para dizer sim. Mas não quer dizer que o sim que a gente dá para Deus vai ser um sim que vai ser tudo tranquilo. Tudo na vida tem consequência. Você dizer não ou dizer sim vai ter consequências. Pode ser consequências positivas, pode ser consequências negativas. Mas naquele momento, orando ao Senhor, eu disse sim para Deus. Não foi sim só para uma voz do homem, mas eu disse sim para Deus, porque eu já disse sim para Deus há muito tempo, mesmo antes de ter um título. Quem me conhece de perto sabe o que eu estou dizendo. Alguns podem dizer assim, a obra do Senhor ela é difícil, a obra do Senhor vai parar, a obra do Senhor... Irmão, só se for parar na minha vida, só se eu morrer. Porque o sim que eu dei para Deus não depende da aprovação de homem, não depende da aprovação de igreja, não depende da aprovação de pessoas. Qual é o sim que você deu para Deus? Porque tem muita gente que acha que deu sim para Deus, mas quando vem a adversidade, paralisa, deixa de fazer as coisas, aquela alegria que estava no coração dela, começa a vir a adversidade, parece que a alegria vai embora. A alegria de servir ao Senhor. Irmão Pedro, naquele dia, às margens do mar da Galileia, estava enfrentando os momentos mais frustrantes da sua vida. A gente lê o texto. Eu não estou falando aqui de um pescador meia tigela, igual eu, que eu tenho uma varinha ali no porta-malas do carro, estou carregando ela, tem uns 6 meses, e até hoje, a promessa que eu fiz com meu pai de levá-lo num pesca e pague, né, pastor? Não se cumpriu, porque veio frio e atrapalhou a gente. Eu estou falando de um homem que vivia da pesca, eu estou falando de um homem que comercializava, ele vendia, ele era o sustento da sua casa, e é o texto que nós lemos que ele passou a noite o que, irmão? Inteira. Para quem pesca igual eu, sabemos que os peixes melhores é pescado em qual hora do dia? Quem sabe? Ei, irmão, quem sabe? Nossa, não tem ninguém que pesca aqui não, só eu? Não tem pescador aqui, Edivaldo, me ajuda aí. Normalmente os peixes melhores, irmão, são pescados à noite. Me lembro bem quando eu era menino, aí tinha alguns irmãos aqui que pescavam, o Márcio, o Jordânio, o Éder, a família da irmã Maria Mariinha, chamava de Mariinha, Márcio, e eu ia atrás deles. E normalmente era à noite, né? Ribeirão do Boi, muitas vezes a gente foi lá para
lá do Periquita, a família do pessoal lá pescar, e eu ia atrás dele. Normalmente era à noite, porque à noite é onde que se pesca os peixes gostosos, carnívoros, os peixes melhores, assim diz os pescadores. Irmão, estou falando aqui de um homem experiente, um homem que conhecia os mares, o homem que conhecia as redes, o homem que conhecia os ventos, o homem que conhecia as correntes. Quer perguntar sobre pesca, era perguntar Pedro, esse homem aqui que nós falamos. Mas naquela noite, irmãos, nada deu certo. A Bíblia fala que eles não pescaram nada, parece que nem um lambari. Eu não estou falando que eles pescaram, irmão, de vara, ou com vara. Talvez com vara é mais difícil. Estou falando que eles pescaram de rede. É muito difícil você pescar com rede. Quando a gente fala assim, vocês pescaram de quê? Aí a pessoa fala assim, de rede. A pessoa até perde a graça. Por quê? O rede é muito fácil. Você chega lá, coloca a rede e puxa e vem muitos peixes. Mas quando se fala de vara, a pessoa tem que ter mais experiência. Eu não estou falando que pescar com rede não tem que ter experiência, porque no mar que eles estavam pescando é um grande mar. E a Bíblia fala que eles haviam trabalhado a noite inteira. Talvez Pedro, a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez Pedro, ele foi pescar com o entendimento assim, eu preciso pescar, eu tenho aluguel para pagar, eu fiz, como é que eu falo? Eu tenho algumas responsabilidades, eu tenho algumas contas para pagar. A Bíblia não fala que ele devia ninguém, mas a gente que trabalha com comércio, você que trabalha com comércio, você compra e você também precisa vender para pagar aquilo que você comprou. Talvez ele foi com esse entendimento. Eu preciso pescar muitos peixes, eu tenho contas para pagar, não tem dívida, eu tenho conta para pagar. A gente tem conta para pagar, a gente tem luz, a gente tem água. Eu não estou falando que naquela época eles tinham esse tipo de conta, mas era comércio. Irmãos, a pesca dele não era só o sustento diário, era um meio também de pagar aquilo que ele comprou. De repente ele comprou uma rede nova, de repente ele comprou uma roupa nova, de repente ele teve que estar ali trabalhando no barco para reformar o barco, porque o barco dá manutenção. Meu irmão, Pedro precisava de uma pesca abundante, mas aí ele teve um fracasso total. Irmãos, parece que é necessário esse cenário de cansaço, esse cenário de dívida, esse cenário de frustração. Jesus aparece. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, eu não sei você, mas todas as vezes que a gente está com uma situação difícil, pode ser uma dívida, pode ser uma frustração, pode ser um cansaço, sabe quem aparece? Jesus. Irmão, Jesus, ele sempre aparece e ele lança uma palavra, e essa palavra é para mim e para você nessa noite. Ele fala assim, olha, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Aqui que nasce esse título da mensagem, sim ou não? A decisão é sua. Alguém falou para mim, olha, eu não faria essa coisa, mas a decisão é sua. Eu tomei uma péssima decisão. Assim também que um dia eu disse sim para Deus, tomei uma ótima decisão. Talvez aos olhos humanos, talvez aos olhos das pessoas, as pessoas podem olhar para ela assim, olha, se você fosse um profissional em outro ramo, você estaria assim, você estaria assado, olha, você trabalharia em outros empregos, as portas do trabalho, você trabalharia em 4, 5, mas eu falei assim, não, eu não fiz eu não disse sim para isso, eu preciso disso. Eu disse sim para outro lado, e esse sim eu não me arrependo, esse sim o Senhor me sustenta. Qual é a sua decisão, meu querido? No versículo de 1 a 5, olha o cenário, Pedro não estava num culto como esse, não. Pedro não estava na sinagoga, Pedro não estava no templo, não estava orando a Deus, buscando um milagre. A Bíblia fala que ele estava lavando as redes. Ele estava desanimado. Tem alguém desanimado aqui? Ele estava decepcionado. Tem alguém decepcionado aqui? Irmãos, quer saber? A vida de pastor não é fácil, não. Tem gente que pastor é blindado. O pastor que ora mais, o pastor que sobe no monte, o pastor que jejum. Meu irmão, você quer uma pessoa que é muito decepcionada? É o pastor. Por quê? O pastor é igual a você. Carne e osso.
sujeito às mesmas paixões e tentações, assim como os homens, grandes homens do passado, assim como Jesus. Olha só, Pedro não estava no templo, Pedro não estava adorando a Deus, Pedro não estava buscando um milagre, Pedro não estava buscando a cura, ele estava lavando as redes, decepcionado. Sabe quando você sai e volta? Poxa, eu saí para pescar uma grande pescaria, não pesquei absolutamente nada. Sabe quando você vai jogar bola? Eu já joguei muito bola, eu tinha time, nós tínhamos camisa de uniforme. Quando nós íamos jogar bola e nós perdíamos, irmãos, todo mundo voltava chororô para casa. Isso quando não voltava machucado, né, mãe? Eu parei de jogar bola por causa disso. Às vezes não valia nada o jogo, voltava todo machucado e ainda perdi o jogo, chororô. É assim quando você se sente quando o seu time perde. Eu não torço para time nenhum. Mas tem gente que fica, ó, triste, amargurado, não pode falar uma palavra com ele, que a pessoa já fica brava. Mas quando ganha, meu Deus, volta a soltar foguete. Irmão, aí Jesus chega justamente no meio do cansaço. Jesus chega também no meio da frustração, pedindo uma coisa assim, sem lógica. Pedro poderia ter dito não para o Senhor. Talvez você olhe para o cenário da igreja aqui hoje. Um cenário que talvez a outrora fala assim, estava melhor ou estava pior. Eu não acho que estava nem melhor nem pior. Porque não existe melhor e pior para Deus. Deus não é imutável ou mutável como nós. Um dia está bom, um dia está ruim. Não, para Deus sempre será bom. Eu e você que achamos que está bom, que está ruim, é pela quantidade ou pela minoria, a gente é por esse aí, mas Deus não, irmãos, olha para Jesus. Jesus escolheu a minoria e através da minoria fez, irmãos, grandes coisas. Nós não. Eu e você, a gente olha as coisas que está bom e está ruim, pela quantidade que a pessoa tem, se a pessoa é bonita, a igreja só é porque é grande, ali o Deus opera. Irmão, está completamente enganado. Não é dessa forma. Deus nos ensina assim. Irmãos, Pedro tinha motivos para dizer não, sabe por quê? Primeiro, ele estava cansado. Segundo, tinha tentado de tudo. Irmãos, talvez você esteja cansado, talvez você já tentou de tudo, talvez na área profissional, sabia que de dia não era uma hora boa para pescar, então ele foi pescar para a noite, precisava de cuidar das contas, não arriscar mais tempo, mas Jesus não pediu explicação para Pedro, o que ele fez, o que ele não fez, ele deu uma direção, olha, volta, lança as redes novamente. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite, olha, eu não sei qual o jeito que você está, Jesus não está nem aí. Se você está bom, se está ruim, se está cansado, se está pouco, se está muito. Jesus falou para Pedro, vai, lança as redes. A gente fica preocupado, irmãos. A gente fica batido, a gente vê as coisas acontecendo, às vezes a gente vê as coisas diminuindo, às vezes a gente vê a conta do nosso salário, não, a conta lá, a poupança, aí está diminuindo, a gente fica frustrado, mas o Senhor fala assim, olha, lança as redes novamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus vai pedir para você tentar de novo onde você falhou. Vou repetir, Jesus vai pedir para você tentar de novo onde você falhou. Pedro tinha acabado de falhar, não pescou a noite, nada. E Jesus, ele pede, olha, vai, de novo, lá onde você falhou, tenta novamente. Tem gente que desiste da primeira tentativa. Eu vou fazer uma prova aí, claro, vem aquela decepção em primeiro momento, meu irmão, não desiste não. Tenta de novo, vai mais um pouquinho, você vai ser vitorioso. Irmãos, eu não conheço, é muito difícil alguém conseguir as coisas de primeira, é sempre a tentativa, vai de novo, você nunca vê uma pessoa ótima naquilo que ele faz, fazendo alguma coisa uma única vez, é sempre a repetição leva o quê? Ao sucesso.
Irmãos, Deus ele quer transformar o lugar das suas frustrações em lugar de milagre. Mas às vezes a gente fica preso no passado, a gente fica preso aonde que nos machucou, a gente fica preso ali. E Deus ele não vai fazer nada se a gente não tentar de novo, se a gente não fazer de novo. Senhor, o Senhor me chamou para ser pescadores de homens, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, o Senhor me chamou para sair do lugar, não vai ficar parado. Jesus falou assim para Pedro: não, Pedro, fica parado aí que os peixes vão vir até você. Não, 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 os peixes não vêm até nós. Nós estamos falando de ser discípulos. Ser discípulo é fazer o quê? Olha, Senhor, eu vou então pela tua palavra e vou lançar a rede. E Jesus não está falando para lançar vara, para pegar um peixe só. Crê na palavra do Senhor, meu irmão. Você vai pegar peixes, é com rede. Sabe o que é rede? Não é uma, é multidões. Você vai entender logo, logo. Irmãos, a palavra do Senhor muda tudo. Uma palavra. Pedro responde: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Repita comigo: mas sobre a tua palavra. De novo: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmão, não estou falando aqui da minha palavra não, minha palavra aqui não tem poder não. Quando a gente ora, a gente fala assim, em nome de, eu falo uma palavra, mas eu falo assim, em nome de Jesus. Pedro está falando assim, olha, porque Pedro talvez estava ali limpando a rede, e Jesus estava falando uma palavra para uma galera que estava próxima. Jesus estava próximo ali. E Pedro estava lavando as redes. Pensando eu comigo. Pedro estava escutando, vendo aquele homem falando. E logo, logo, Jesus pede para subir no barco. Então Pedro falou assim, esse homem tem alguma coisa diferente. Embora não entender nada de pesca, mas ele tem uma palavra diferente. Ele fala como tem autoridade, assim como os outros falaram. Ele fala como tem autoridade. Irmãos, aqui está o ponto da virada. Você tem dado crédito à palavra do Senhor? Aqui está o ponto da virada. Eu e você, se nós ficarmos paralisados onde nós estamos, nas nossas angústias, nas nossas decepções, do que o irmão decepcionou na igreja, a igreja me decepcionou. Irmãos, você não vai sair do lugar que você está, porque Deus ele quer frutificar a sua vida. Mas aqui está o ponto de virada, obedecer a palavra de Deus mesmo sem entender. Olha, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor mandou eu ir, faça como Abraão. Olha, o Senhor mandou ir, sair da minha parentela e eu vou, pela tua palavra eu vou, porque Jesus ele tinha uma palavra, e essa palavra não é somente para Pedro, essa palavra é para mim e para você nessa noite. Você não pode ter mais recursos, contato, dinheiro ou energia, mas você tem uma palavra de Jesus, você tem tudo o que você precisa para começar de novo. Pastor, eu não tenho energia, eu não tenho recursos, eu não tenho contato, eu não tenho dinheiro, eu estou decepcionado, mas uma coisa você pode ter nessa noite, e você tem, a palavra do Senhor Jesus. Ela tem, é tudo que você precisa para começar de novo, na onde você parou. Pedro não lançou a rede por lógica, Pedro lançou a rede por fé, porque se fosse por lógica, ele não lançaria a rede, mas ele lançou por fé. É isso que transforma a obediência em milagre. Você quer ver essa igreja cheia de milagre? Obedeça por fé e não por lógica. Se for pela lógica humana, irmãos, nós não vamos conseguir. Se for pela lógica humana, você não vai conseguir, você não vai evangelizar, você não vai discipular, você não vai pregar para alguém. Mas se for pela fé, uma palavra que sai da sua boca vai surtir efeito na vida de alguém. Mas você tem que sair. Você tem que lançar a rede. A rede aqui eu posso falar que é a palavra do Senhor. Começa a fazer alguma coisa. Não espere só do irmão. Lance a palavra. A decisão que gera milagres. Pedro então obedeceu. E sabe o que aconteceu? O impossível. Fala assim comigo, o impossível. Você imagina só comigo, ficar a noite toda pescando. É cansativo. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, os barcos, toda a tecnologia que tem,
Mas naquela época não tinha tanta tecnologia hoje, que hoje nós temos. Imagina só o cansaço de estar trabalhando ali a noite toda, arrumando as redes antes de pescar, e fazendo assim, versículos 6 e 7, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompia-se-lhe as redes. Amados, o que eu aprendo aqui? Eu vou lançar uma palavra profética para a sua vida. Não minha, a palavra de Deus. Você vai pescar tantas almas para Jesus. Você vai ter que chamar gente para te ajudar. Você não está entendendo. Você vai pescar tanta gente para Jesus. Vai ter que chamar gente para te ajudar. Você não vai precisar chamar o pastor, não. Ô, irmão, meu amigo, vem aqui porque eu não estou dando conta, não. Já tem 10 pessoas, eu não estou dando conta de discipular. A pesca virou uma abundância, uma coisa que era improvável, agora virou abundância. O que era escassez virou milagre. Irmãos, sabe quando nós podemos tirar, talvez, essa tristeza do nosso coração, o desânimo do nosso coração? É fazendo a obra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele vai prover. Quando a gente começa a ver os frutos, porque fruto a gente acha que é um telão de LED, a gente acha que é uma luz na igreja, ou pintar a igreja de preto ou branco, é ter milhares de... Não, irmão, quando começar a ganhar pessoas para Jesus, o milagre do Senhor vai começar a brotar, vai acontecer na nossa vida, porque o melhor de tudo isso, sabe o que a Bíblia fala? Ganhar pessoas para Jesus, porque a ordem do Senhor Jesus não é cultuar somente na igreja. Em momento nenhum a Bíblia fala, ó, ide cultuai, ficai na igreja, fica ali, ó. Não. Ele falou, ó, ficar em Jerusalém. Até. Quem é revestido aqui do alto? Diga amém. O Espírito Santo está na sua vida? Diga amém. Então acabou, irmão. É hora de sair. Jesus falou para todos, olha, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Depois que acontecer isso, vai para onde? Jerusalém, para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sai, vai pregando o evangelho. Não fica dentro de casa não espera aposentadoria. Deus quer trabalhar com você. Está fazendo academia, meu irmão? Pastor, mas academia não é lugar de evangelizar não, mas tem muita gente que faz. Evangeliza. Começa a pregar. Começa a falar do amor. Vai virar abundância. A escassez virou um milagre. O mar que parecia vazio agora estava o quê? Cheio. Meu Deus, de onde está? Irmãos, imagine comigo. Pensa comigo. Eu começo a imaginar essa cena, né? Criar essa cena na minha cabeça. O que aconteceria comigo? Eu lá no meio do mar. Claro, o mar da Galileia. Não pesquei nada. Sou um pescador. Jesus assim na minha frente, só olhando para mim. Eu não sei se tem essa cena do The Chosen, se tem, eu não vi ainda. Cheguei nessa parte, mas porque tem gente que está vendo nesse seriado, e algumas pessoas que são católicas lá no meu trabalho. Eu queria perguntar um negócio. Agora eu estou entendendo a Bíblia, mas a Bíblia precisa ver seriado para ler, só você ler a Bíblia, mas já que você está lendo, glória a Deus, continua vendo, você vai entender melhor. E querendo tirar dúvidas a respeito daquilo. Mas aí eu penso comigo, o que passou na cabeça de Pedro, olhando para Jesus, na hora que começou a puxar a rede, e a rede começou a ficar pesada. A cena, uai, não pesquei nada, a rede está pesada. Pera, vamos puxar um pouquinho mais, me ajuda aqui, galera. A galera que estava com eles, né? Aí já começa a ver os peixes ali, balançando. E como é dentro da água, fica leve, né? Sim ou não? O Pedro me pega dentro da água. Ele brinca comigo quando a gente vai para a piscina. Papai, deixa eu te pegar. Ele me pega no colo, dentro da água. Os peixes, quando estavam na água, ali estavam de boa, tranquilo, meu irmão. Nós começaram a puxar. Eles começaram a ter dificuldade para puxar um sozinho. Você está entendendo o mistério, irmão? A dificuldade que eles tinham ali de puxar, daqui a pouco teve que chamar mais gente. Mas é preciso ir, é preciso sair do lugar. O barco estava vazio, agora começou a afundar de tanto peixe.
O barco estava vazio, começou a afundar de tanto peixe. Você quer ver essa igreja cheia de gente? Comece a levar a palavra do Senhor. Não deixe só para 1, 2, 3, não, meu irmão. A igreja empresa, olha, nós estamos falando aqui sobre discipulado e de fazer discípulos. Sabe qual é a lição espiritual que eu aprendo aqui? Milagres acontecem do lado da obediência. A obediência nos leva a milagres. Irmãos, todos os milagres na Bíblia foi através da obediência. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que? Gente, melhor do que sacrificar. Obediência. A bênção não estava no mar. A bênção não estava lá. A bênção estava onde? Na palavra. É só ir. Ele já lançou essa palavra para nós há muito tempo. Eu só estou repetindo aqui uma palavra que Deus lançou para nós há muito tempo. E essa palavra só manifestou quando Pedro decidiu obedecer. Então eu vou começar a usar aquilo que o pastor está. Eu vou andar de Uber, eu vou pregar para o Uber. Eu vou fazer o Uber, eu vou ser o motorista, eu vou pregar para os meus passageiros. Irmão, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Os milagres vão começar a acontecer. Sabe por que não acontece milagre? Porque nós não falamos, porque nós não oramos, porque nós não determinamos, porque nós não oramos para as pessoas que estão doentes ao nosso redor. Nós automaticamente falamos, não, peraí, tem um Tilenol aqui, tem uma dipirona, tem gente que já anda com esses medicamentos todos, né? Sim ou não? Mulher, então, tem tudo na bolsa, sim ou não? Bastante coisa, tudo não, né? Mas tem bastante coisa. Não estou falando que a mulher não ora, não é isso não, irmão, a gente precisa de orar. Eu contei o testemunho da senhora aqui, irmão, a mãe, domingo passado. E a senhora contou para nós lá na sua casa. Que a minha mãe estava em casa, a gente estava almoçando, e ela falou que estava triste dentro de casa porque já há muito tempo, está à toa, assim, no sentido de não fazer a obra do Senhor como ela fazia antigamente, né? Tempo atrás, mas agora a prioridade é outra. Mas ela estava angustiada, porque a gente costuma fazer as coisas. É igual a pessoa quando aposenta. A pessoa trabalha a vida toda, quando aposenta fica paradão demais, rapidinho vai embora, né? Morre. Acontece isso muito. Ele já está acostumado ali com a vida dele, aí fica à toa ali demais. Não demora um ano, não aproveita a aposentadoria. Mas enfim. Aí ela falando comigo, eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de orar para alguém, eu preciso dar uma palavra para alguém, e eu estou dentro de casa aqui. E ela foi caminhar com meu pai no outro dia, junto com a Gilciane, na pracinha que tem lá próximo da casa deles. E daqui a pouco apareceu uma mulher lá no banco, não sei se ela estava triste, alguma coisa, ela precisou de oração. Chamaram quem para orar para ela? Quem, irmão? Chamou? A irmã Maria José. A irmã Maria José foi lá orar para ela. Aí orou, a mulher chorou, parece que ela estava desviada, alguma coisa assim, e lançou uma palavra para ela. Aí minha mãe foi embora para casa, aí esqueceu daquilo que ela tinha orado. Aí depois, mais tarde, ela falou, ai Senhor, de manhã, eu pedi ao Senhor para eu orar para alguém, e lá na praça, tinha alguém que precisava de oração e eu orei por ela. Irmãos, às vezes a oportunidade está ali. Se ela não tivesse atentado para isso, está vendo como é que Deus responde às nossas orações? De repente, não saiu com o pastor Sebastião de carro, como fazia, chamava até de caça-fantasma, aquela coisa toda. Já veio um caça-fantasma aí. Foi chamado uma vez de caça-fantasma, se vocês não sabem. Era um carro, não sei se vocês se lembram, um carro que a polícia tinha, um camburão, tipo um camburão, aquela S10, cabine dupla, aí o pastor, o vacilo, a mãe, a dor, aí já vem um caça-fantasma para expulsar os demônios. Talvez Deus não vai trazer você, talvez Deus vai levar alguém até você. Aí a gente perde a oportunidade. Não, a pessoa está chorando aí, não precisa da palavra de Deus. Não, a gente não dá crédito, irmãos. Deus quer se usar, Deus quer usar você o tempo todo. Irmãos, pensa comigo. Talvez tem gente que está raciocinando assim, poxa, aconteceu algo semelhante comigo, eu perdi a oportunidade. Já aconteceu isso com você? Não fala não, mas fica isso no seu coração. Acontece comigo direto. Nós perdemos a oportunidade.
levar a palavra do Senhor, mas a decisão é de quem? Fala assim comigo. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado. É sua. A decisão é minha, é sua. Eu não posso fazer isso por você. Deus não pode fazer. Ele até pode, mas ele decidiu não fazer. E ele não vai fazer. Porque se ele decidiu fazer uma vez, ele não vai fazer. A palavra dele é eterna. Ele deu autoridade para vocês. Ele deu autoridade para mim. Jesus falou assim, ó, ide, olha, vocês, ide por todo mundo. Eu já fiz o meu papel, mas eu estarei com vocês. Jesus dá a palavra, mas eu decido. Eu vou lançar a rede. A gente tem que sair daqui nessa noite e falar assim, olha, eu não posso passar essa semana sem orar por alguém. Eu não estou falando orar na sua casa, que você já faz isso. Tem uma lista de oração, toda segunda-feira a gente ora por alguém. Uma lista aqui na igreja. Ali na ficha de visita. Tem lá um canhotinho lá embaixo. As pessoas pedem orar e nós oramos. Aquilo aí não foi feito à toa. Só para a gente mandar uma mensagem para quem nos visita. Nós oramos para as pessoas. Mas é interessante nós orarmos também para as pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que estão próximas a gente. Coloca a sua mão. A sua mão é ungida, meu querido. Não é só a mão do pastor, não. O Senhor te ungiu. Amém. Então eu decido lançar a rede. Quarto e último, irmãos. Qual que é o resultado da obediência? Quando Pedro viu o milagre, sabe o que ele fez? E que nós deveríamos fazer? Cair de joelhos. Quando Pedro viu o milagre acontecendo, ele caiu de joelho e ele fala assim, Senhor, afasta de mim porque eu sou. Quando acontecer isso na sua vida, irmão, não fala assim, eu sou grande, eu sou bom, olha quanta gente que eu estou ganhando, começa a colocar nas redes sociais, olha minha célula, olha, irmão, prostra diante do Senhor, fala assim, Senhor, eu sou o pecador. Eu sou um pecador, eu não mereço, mas a glória é a glória de quem? É do Senhor. A obediência levou a Pedro a uma nova revelação de quem era Jesus. Não tem problema nenhum você divulgar, não estou falando nada disso, porque Deus conhece o nosso coração, mas olha só, Pedro, naquele momento, fala, eu sou um grande pescador, fui lá, pesquei, olha aqui, olha a quantidade de pesca que eu pesquei, vocês não pescaram nada, não. Não foi a atitude de Pedro. Pedro se prostrou diante do Senhor e falou assim, Senhor, eu não sou nada, porque se eu não tivesse lançado essa palavra, eu não pescava nada. Não era apenas um mestre, ele era o Senhor do mar. Quem está te enviando para pescar, ele é o Senhor dos mares, ele é o Senhor do universo, ele é o Deus eterno. Amém, ele vai te honrar, ele é o dono dos peixes, ele é o dono da vida, ele vai te dar a palavra que você precisa ministrar no momento certo, ele vai trazer a cura no momento certo, quando você orar. Então, meu irmão, não hesite, faça hoje, lance a rede. Eu estou falando para você pegar a rede ali, fisicamente lançar, não. A rede que eu falo aqui é a palavra do Senhor. Não só com atitude, mas transmita a palavra do Senhor. O Senhor é o Deus da vida. O milagre material levou uma transformação espiritual. Tem gente que, irmãos, que a vida toda dele ele busca algo material. Eu não estou falando que algo material é ruim, não, porque eu também busco. Graças a Deus, Deus tem me dado sustento. Uma coisa que eu pedi a Deus lá com 18 anos, quando eu estudava, nessa mesma área que eu trabalho até hoje. E Deus tem me honrado. Mas espera aí, se Deus tem me honrado e me levou um milagre para o lado material, e o lado material, sabe o que faz na minha vida? Uma transformação espiritual. O milagre de Deus está te dando algo material hoje, que tantos os cristãos se apegam, irmãos, pode te levar a uma transformação espiritual. Você não está entendendo. Deus está te dando uma posição, um milagre material hoje para te dar, irmãos, uma transformação espiritual. Olha, qual o caminho que você está indo? Você está progredindo no lado do material? Então toma cuidado, porque Deus está te colocando para gerar em você uma transformação espiritual. O milagre da pesca revelou o chamado de Pedro. Não é, agora arrumei um serviço, eu estou ganhando tanto, e agora eu vou começar a abandonar a igreja. Não, pelo contrário. Que é material, vai me revelar o espiritual.
vai revelar o chamado que Deus tem na minha vida. Jesus então lhe diz: não temas. Sabe por quê? Essa pesca revelou algo espiritual. Aleluia! Oh, glória! Olha, Pedro, essa coisa que você viu agora vai revelar algo espiritual, porque você vai ser pescador de homens. Irmão, sabe o que Pedro entendeu? Que o maior milagre não foi ter um barco cheio de peixes, mas um coração cheio de propósito, que a gente possa sair daqui nessa noite. Senhor, eu não quero você ter um coração só cheio de dinheiro, só cheio de peixe, só cheio de coisas materiais, isso é muito bom, mas eu também tenho um coração cheio de propósito que vai honrar o Senhor. E sabe o que honra o Senhor mais do que sua vida? É você ganhar alguém para Jesus. Sabe o que honra mais o Senhor? Não é, irmão, a gente cantar louvores aqui na igreja é muito bom. Não é pregar aqui. Não. É quando eu consigo levar alguém para a presença do Senhor. Nós seremos conhecidos no céu, não é por aquilo que nós pregamos. Na verdade, para quem prega, será cobrado por aquilo que prega, mas seremos reconhecidos diante de Deus pelo aquilo que a gente ganha, os frutos. Ele fala assim: olha, a seara está o quê? O pasto está o quê? A plantação está o quê? Está pronta. Mas os trabalhadores são poucos. Poucos. Você pode escolher continuar lavando as redes, preso no passado. Alguém me magoou. Você pode continuar. Você pode ficar reclamando do fracasso do pastor, da igreja, do fulano de tal. Porque tem gente que gosta de reclamar. Principalmente, muitos cristãos gostam de reclamar. Você pode ficar reclamando que a igreja está assim, está assado, que o ministério está assim. Você pode continuar reclamando. Você pode estar até continuando, ou até desistir dos seus sonhos. Ou pode escolher lançar a rede de novo. A decisão é sua. Deus não vai fazer por você. O pastor não pode fazer por você. Você pode lançar a rede de novo e acreditar na palavra do Senhor. Talvez você esteja aqui hoje cansado de tentar. Pastor, mas já tentei. Não, tenta de novo. Tenta de novo. Talvez você esteja tão atarefado ou com as contas a pagar como a de Pedro. Talvez você está desanimado com os resultados que você tem tido. Talvez você está decepcionado com pessoas. E deixa eu falar uma coisa, irmão. Na sua vida inteira, até quando a gente for para o Senhor Jesus, pessoas vão nos decepcionar. Eu sempre falo isso para a liderança aqui da igreja, irmão. Pessoas decepcionam pessoas. Sempre. Não tem como escapar. Aonde você está com gente, irmão, aonde tem gente, tem decepção. E quanto mais próxima a pessoa está da gente, mais decepcionada a gente fica. Mas você está decepcionado com pessoas? Mas Jesus ainda diz isso para você hoje. Vai mais fundo. Lança novamente. Crê mais uma vez. Vai um pouco mais. A decisão é sua. Se você disser não, tudo continua igual. Mas se você disser sim, tudo pode mudar na sua história. Se você disser não, vai continuar a mesma coisa. Mas, Senhor, eu quero dizer sim para o Senhor. Se disser sim, Deus muda a história. Não é um sim da minha palavra, mas é um sim da palavra de Deus. Pedro talvez estava com muitas contas a pagar, estava frustrado porque ele dependia daquela pesca, mas decidiu obedecer à voz de Jesus. Talvez você hoje não sabe o que é isso, porque todos os meses o patrão vai lá e o dinheiro está na sua conta. Mas já aconteceu muitas vezes. Eu trabalhava em uma empresa e o salário não cair na conta que era para cair. Pode acontecer, mas acontece. Aí a conta vem. A conta de água vem. Essas contas não esperam, não é verdade? Chega até antecipado demais. Se não, a CEMIG não manda a conta antecipada demais. Parece que um mês antes já chega lá. Não tem conta, não tem condição. O papai não quer nem saber. Passa um tempinho, ela vai lá e corta. Mas você tem seu salário. Pedro não tinha salário. Ele precisava de quê? Precisava de peixe. Matéria-prima dele,
sei se é matéria-prima que fala, mas o ganha-pão dele era a venda dos peixes, mas não tinha peixe para vender. Mas ele decidiu obedecer à voz de Jesus. Sabe o que mudou? Mudou o destino dele. O mesmo Jesus que falou com Pedro, ele fala com você hoje. Lança a rede outra vez. Lança a rede outra vez. Você não precisa de sorte. Tem gente que fala assim, aquela pessoa teve sorte. Meu irmão, eu não acredito em sorte. Eu sou mais acreditar em Jesus-cidência do que em sorte. A vida das pessoas é vida de tentativa. Pergunta quem fez concurso para alguma área. Pergunta para quem abriu uma empresa e hoje está uma empresa de sucesso, uma empresa que cresceu. Pergunta a alguém que fez o primeiro bolo e deu certo. Irmãos, até hoje eu não aprendi a fazer o tal. E eu até desisti. Pão de queijo, a minha mãe sabe. Eu já tentei de várias maneiras. Uma vez eu fiz o pão de queijo, ficou tão duro que você jogasse no vidro e quebrava. Eu parti para outra. Eu fiquei bom no negócio. E tem alguns irmãos aqui que já comeram. Que é o biscoito de polvilho. É frito. Quem não gosta? Você não gosta de fazer o quê, né? Mas eu gosto. Toda vez que chove, eu gosto de fazer e fritar. A Lelê ficou aí de comer, não sei se essa semana ela come. Ela não foi embora rápido, quem sabe? Irmãos, você não precisa de sorte. Você precisa tentar de novo. Tentar de novo. Essa luz que você está aí, ó, sendo iluminado por ela, claro, tem uma energia por trás, mas a pessoa tentou muitas vezes, a história diz que tentou mais de 1000 vezes. O telefone que você hoje com toda a tecnologia, começou bem antes. Eu não lembro o nome, não sei se é Grambel, acho que é isso mesmo. Tentou várias vezes. Jesus tentou muitas vezes com Pedro. Ou você acha que a vida de Pedro foi transformada assim que Jesus lançou essa palavra para ele? Isso foi o primeiro contato que ele teve com Jesus. Irmão, Jesus teve que tolerar Pedro uns 3 anos e meio. Pedro, depois de ver tantas coisas, irmão, negou Jesus ainda. E Jesus falou assim: Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra, tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Crê na palavra. Pedro tomou aquilo para si, irmão. E a primeira pregação de Pedro, sabe quantas pessoas? Ah, não tem ninguém aqui que sabe. Sabe quantas pessoas que Pedro ganhou para Jesus na primeira pregação? Me ajuda aí, gente. Quantas pessoas? Foram 100, não foi? 200? Quem respondeu 200? 3.000. 3.000. Pedro não sabia conversar direito. Pedro não era eloquente na palavra. Mas sabe o que Pedro tinha? O Senhor mandou eu ir. Eu obedeci. Irmãos, não acha que você precisa de tanta coisa, não. Nada. Não precisa enfrentar a faculdade. Não. A única coisa que você precisa é obedecer. Lança a rede outra vez. Você precisa da decisão baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus já foi falada aqui para você. Hoje o Senhor pergunta para você: você vai desistir ou vai obedecer? Você vai pular fora do barco ou vai obedecer? Você vai olhar o fracasso ou vai crer na promessa do Senhor? Eu creio na promessa. Muita gente está olhando o fracasso, mas eu não olho o fracasso. Eu olho a promessa do Senhor. O Senhor prometeu, então eu vou prosseguir. Está difícil? Tá, mas eu vou prosseguir. Vai continuar lavando azeite ou vai lançar outra vez? Vai ficar aí emendando rede, consertando a rede? A decisão é sua, mas lembre-se, quem obedece à palavra de Deus nunca volta com as mãos vazias. Quem obedece à palavra de Deus nunca, veja bem, nunca volta com as mãos vazias. Se coloque de pé neste momento, por gentileza. Feche os teus olhos e pense comigo um pouco. Quantas vezes você parou diante de uma ordem divina? Quantas vezes você hesitou numa ordem? Pensa comigo. Quantas vezes Deus falou com você e você teve medo de tentar de novo?
Ah, Senhor, mas se eu tentar de novo, e se acontecer de novo? Tenta de novo. Perdoa mais uma vez. Vai um pouco mais. Hoje o Senhor te chama a dizer sim. Sim para a obra dele. Sim para o chamado que ele colocou nas tuas mãos. Não porque você entende tudo. Irmãos, eu não entendo tudo. Não entendo, o apóstolo Paulo não entendeu tudo também, mas porque nós cremos na palavra do Senhor. E a palavra dele é verdadeira. Ele diz assim para o Senhor Jesus: sobre tua palavra lançarei a rede. E quando você disser sim, o céu vai se mover ao seu favor. Senhor Deus e Pai, nós estivemos aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor, e essa palavra veio no meu coração, Pai. Eu precisava de ouvir essa palavra, assim como tem gente aqui que precisava de ouvir. Ó Deus, eu não posso desistir, ó Pai, dos sonhos. Eu não posso desistir daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oh Deus, eu tenho certeza que o Senhor colocou algo no coração de cada um aqui. Os propósitos eternos. O Senhor nos chamou para algo maior. Não só para avançar no âmbito terreno, nas coisas terrenas, nas coisas particulares que nós temos, mas algo espiritual, algo maior. Maior porque é o reino do Senhor. Oh Deus, o Senhor nos chamou para algo maior que é o reino do Senhor. Oh Deus, e essa palavra é para cada um de nós, ó Deus, continua trabalhando no nosso coração, que o nosso coração venha frutificar, que nós venhamos, ó Pai, analisar, ó Deus, e vasculhar o nosso coração, ó Pai, se existe algum caminho errado, alguma coisa que está nos atrapalhando a dizer sim a Deus, para que a gente possa abandonar e dizer sim ao Espírito Santo, dizer sim ao Espírito Santo, ó Pai. Deus, nós dizemos sim para o Senhor. Deus, nós dizemos sim para o teu propósito. Os propósitos do Senhor no nosso coração, ó Pai. Ano, Deus, de ser discípulos. Anos de fazer discípulo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja para a honra e glória do teu nome. Amém. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a participar conosco na festa da virada, no culto da virada. Vai ser no dia 31 para o dia 1º de janeiro, e depois nós vamos ter um jantar gostoso, vamos passar aqui alguns momentos de comunhão com os irmãos. O valor é R$60, pode procurar a irmã Renata, ela ficou responsável pela arrecadação, é isso mesmo? Acho que foi você mesmo. Então ficou responsável pela arrecadação, pelas coisas do jantar. Então pode procurar ela em nome de Jesus. Se não quiser procurar, é para procurar o pastor também, irmã Sandra, mas ela ficou responsável. Amém? E vai ser um jantar muito bacana e um culto maravilhoso. O mais importante é passarmos juntos aqui orando e agradecendo ao Senhor por mais um ano que Ele tem permitido. Glória a Deus. Ah, muito bom, né? Vamos embora amanhã, pastor? Irmãos, amanhã tem oração. E a oração amanhã, eu convido os irmãos para a gente ir no monte. Amanhã, às 20 horas, nós temos oração. Chega um pouquinho mais cedo. O monte aqui mesmo, o monte da resposta. Monte da resposta. Não existe mais o monte da resposta. O monte aqui da caixa d'água é pertinho. Eles abriram, trator foi ali, deu uma arrumada bacana. Está muito gostoso lá em cima, já estive olhando. Então, amanhã vamos subir para o monte. Então é 20 horas, vamos ficar lá até mais ou menos umas 15 para as 9, mais ou menos. Mas antes das 9 a gente vai estar descendo. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ir no monte. Ok? Eu falei aqui uma vez que nós íamos marcar. Então vai ser amanhã. Aproveitar que a Nidalva está viajando de férias. E a gente, estou brincando, irmão. Ela que é responsável pela oração. E a gente vai no monte amanhã. Ok? A gente pode ir a pé mesmo. Aí eu vou de carro só para levar água, essas coisas, mas nós vamos subindo aqui devagarzinho, vai ser maravilhoso. Conto com vocês amanhã na oração? Vamos orar no monte? Glória a Deus. Antes de nós despedirmos, a minha mãe tinha me falado para orar pelo meu sobrinho, e eu acabei esquecendo. Eu gostaria de que a igreja me ajudasse nessa oração. Pai amado, nós oramos, ó Deus, por vários motivos de oração aqui,
E nós agora colocamos diante do Senhor a vida do Felipe. Ó Deus, ele está ali na UPA. Ó Deus, não sabemos o que está acontecendo, mas ele está sentindo dor, algum incômodo, e nós oramos pela vida dele. Ó Deus, envia os teus anjos agora lá onde ele está. Ó Deus, repreende todo o mal, repreende toda a dor, todo incômodo, seja aonde estiver, ó Pai, no seu abdômen, ó Deus, que possa ser repreendido, ó Deus, e ele venha contar o testemunho que o Senhor fez na vida dele hoje, neste exato momento. Ó Pai, envia os seus anjos ali agora, para a honra e glória do teu nome, cura o teu filho, repreende toda a dor, e que ele possa contar o testemunho, ó Deus, que ele saiu dali curado, ó Deus, sem dor. Em nome de Jesus nós oramos pela vida do Felipe, amém e amém. Amados, que a graça, a consolação do Espírito Santo possa ser com você hoje e por toda a semana, amém, amém. Deus possa abençoar, obrigado pela visita, você que está nos visitando aqui nessa noite, Deus possa te honrar e volta mais vezes.